Oi, meu nome é Paty Guedes e sou uma das criadoras do Passagens Imperdíveis e já viajei bastante. Ainda faltam muitos países para conhecer, mas já passei por mais ou menos 32 imigrações e hoje é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Eu sei que quando você pensa em viagem internacional, você pode ter um pouco de medo de passar pela imigração, porque você está ali de frente para uma pessoa, né, que está treinada para poder entender se você de fato tem autorização para entrar naquele país. E quando eu falo de autorização, eu não falo só de documentação básica, que é passaporte e visto, a depender do destino. Eu falo também de checar onde você vai se hospedar, se você tem condições de fazer aquela viagem, porque basicamente, gente, qual que é o intuito ali da imigração? É entender se você de fato está indo para o país fazer o que você declarou que iria fazer. Então existem, vamos supor, diversos tipos de visto em se tratando de Estados Unidos, né? Existe o visto americano de turismo, existe o visto americano de estudo, existe o visto americano de trabalho. Então quando você declara que você está indo para determinado lugar com um determinado objetivo, o que o agente da imigração vai querer entender é se você de fato está falando a verdade. Então, esse momento da imigração, independentemente do país, eu falei de Estados Unidos, mas pode ser em qualquer outro, o intuito é ver se você, de fato, está indo fazer o que você falou que iria fazer. No nosso caso, e acredito que seja o seu caso também, a maioria das viagens internacionais tem o intuito de turismo. Então, a gente vai justamente com uma passagem de ida, uma passagem de volta, já vai com o nosso orçamento ali mais ou menos definido, a gente também já vai com o hotel reservado, com os passeios organizados. Então, basicamente, tá? Ao longo aí de todos esses anos que eu já tenho de viagens feitas, ao longo de todos esses países que eu passei, basicamente a situação é a mesma. Você dá de frente com o agente da imigração e ele vai te perguntar qual é a finalidade da sua viagem? E aí você vai responder, turismo, né? Se for turismo. Quanto tempo você vai ficar aqui? X dias. Quanto de dinheiro você está trazendo? Tanto. Onde você vai se hospedar? Em tal lugar. E a maioria, dos agentes de imigração, eles só perguntam. Eu nunca, ao longo de todos esses anos e todos esses países, nunca tive que apresentar documentação. Nunca tive que mostrar meu dinheiro. Não, nunca. Eles só perguntam, você tem cartão de crédito? Você tá aí com papel moeda? Quanto você tá trazendo? Mas eles não ficam, pelo menos comigo, tá? Eu tô falando da minha experiência pessoal. Eles não ficam investigando demais, sabe? Assim, é basicamente você responder de acordo com o que é a verdade da sua viagem. Então, o que às vezes precisa acontecer é você mostrar uma comprovação de reserva de hospedagem, mas não só para comprovar, mas porque eles querem ver o endereço. Existem alguns países em que é necessário que o agente da imigração preencha com o endereço da hospedagem que você vai ficar, preencha com os dados mais específicos a respeito daquilo que ele está te perguntando. Mas, em todos esses momentos, que eu já vivi de imigrações, eu nunca tive que provar nada além das perguntas básicas. Então, é muito importante que você, primeiro, esteja condizente com aquilo que você está dizendo, pro agente da imigração e que esteja, de fato, respondendo as perguntas de maneira verdadeira. Porque eles têm como conferir, Eles têm como conferir, eles têm como investigar e, afinal de contas, a gente está falando ali de um sistema de segurança na entrada de um país, que tem regras próprias, que tem legislação própria. Então, se você responder a verdade, você dificilmente vai ter problema, tá? Existem, situações de pessoas que já tiveram problema em imigração? Existem, mas a maioria das pessoas com as quais eu convivo e converso falam a mesma coisa. Gente, imigração é super tranquilo. Então, assim, você só responde com aquilo que é verdade. Claro que eu não estou falando de imigração quando você, por exemplo, fala que está indo a turismo, mas você vai morar ilegalmente no país. Não é isso, gente? A gente está aqui falando de situações de viagem de turismo. Então, você chega, mostra ali seu passaporte, mostra ali seu visto, fala que você vai se hospedar no lugar X ou no lugar Y, que você vai ficar tantos dias, que você vai conhecer tantas cidades. Isso é uma coisa que perguntam geralmente também.
Exemplo, no Peru. E eu cheguei por Lima e fui embora por Cusco. E aí eles costumam fazer algumas perguntas, às vezes assim, até de maneira descontraída, para ver se você não vai se contradizer. Então eles me perguntaram, você vai ficar quantos dias? Aí você fala, vou ficar 10 dias. Aí depois, você vai passar por quais cidades? Você tá ali numa conversa mesmo, né? E aí você fala, vou passar na cidade tal, tal e tal. Aí depois no final ele vira e fala, quanto tempo em cada cidade? Porque ele tá meio que te testando. Eu falei que eu ia ficar 10 dias. E aí tem que bater uma informação com a outra, entendeu? Basicamente é isso, é ficar tranquilo, calmo e não se desesperar com eventuais dificuldades de comunicação. Uma coisa que é muito importante falar também, e isso até levando em consideração experiências de pessoas conhecidas, tem muita gente que vai viajar para o exterior, mas não fala inglês. Não tem problema, eu não acho que isso é uma barreira, tá? Até porque hoje em dia existe o Google Tradutor, hoje em dia existe aí, o sorriso, né, que existe desde sempre, a educação, e você consegue viajar para qualquer lugar do mundo, independentemente de falar inglês, de dominar inglês ou não. Mas existe a possibilidade de você pedir nas imigrações por uma pessoa que fale a sua língua, ou então que fale espanhol, por exemplo, né? Porque a gente no portunhol, a gente se vira, né? Então eu já vi muitas pessoas às vezes chegarem assim na imigração e falarem, meu Deus, eu não falo inglês, e agora, como é que vai ser? E aí alguém ali, entendendo que a pessoa está desesperada, às vezes até um outro turista ou até um outro funcionário, chega e fala, não, calma, de onde você é? Né? Às vezes tenta escrever ali no Google Tradutor e consegue trazer uma pessoa que vá intermediar essa comunicação entre o agente de imigração e a pessoa que está entrando no país. Então isso é muito tranquilo, tá, gente? Eu sei que às vezes acaba sendo aí um medo, né? Um momento de tensão, mas se você tiver a documentação certinha, se você tiver com a sua viagem toda organizada, você não vai ter nenhum tipo de problema na imigração. Não deixe de planejar a viagem com medo das coisas, gente. Se arrisquem, tentem, pesquisem, estudem, e a gente está aqui justamente para poder facilitar essa pesquisa e essa busca de vocês, porque o que a gente quer é ver todo mundo viajando nesse mundão sem medo de nada, porque é isso, né? A gente está aqui para poder realmente conhecer as coisas e ajudar vocês a conhecerem também. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha desmistificado um pouco essa questão toda da imigração. No mais, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações que logo logo a gente está de volta com muito mais dicas para facilitar suas viagens. Tchau, tchau, até mais!